amigos de Roma. Por que ele é chamado Cristo e não Emanuel? Porque Emanuel é um nome que se usa para também falar de algo que Isaías tinha profetizado. Você sabe que o nome dele, Jesus, é uma romanização de Yeshua ou Joshua, né, que da onde deu a expressão Jesus, que é uma forma de abreviar o nome Josué, que é uma das grandes personagens da tradição judaica do passado. Mas até Emanuel, aí, que significa Deus conosco, né, que vai dar para nós no Ocidente o nome Manuel, ele é muito mais uma aproximação com uma profecia feita no Antigo Testamento por Isaías do que de fato o nome que ele terá. Porque o Cristo, a palavra Cristo, é derivada de um termo grego. Sim, Não Cristo é o ungido, Exato. o abençoado. E não é do termo indiano ou védico, Krishna? Não tem nada a ver. Não tem a ver. É uma mera coincidência sonora. Né? Uma coincidência. Cristo Agora, significa professor, o que ele quer, o ungido, que é aquele que é abençoado, que é aquele que foi o escolhido. Tá. Né? Desse Agora, ponto de professor, vista, ele combina com a expressão hebraica Messia. Né? Professor, eu só queria deixar uma perguntinha, depois ele responde. É pouco provável, não há nenhuma prova, nenhuma evidência, não há sinal nenhum de que Jesus nasceu no dia 25 de E dezembro. nunca os cristãos disseram isso. Pois Mas nos diz que nós vamos voltar, podemos voltar nessa. Nunca os cristãos disseram qual era a data. Exatamente, certo? mas aí tem uma criaram convenção, isso. tem uma convenção em relação Tem uma convenção, a isso. mas tem um outro dado histórico, aí esse é histórico interessante. Uma divindade, Mitra, que eu não posso esquecer o nome, nasceu sim, no dia 25 de dezembro, Acredita-se que segundo a nasceu. tradição do mitraísmo. Então, alguns vão dizer que é mito, outros vão dizer que é místico. O cristianismo foi lá e pegou essa data. Né? Isso não muda toda a história, né? Mas ele dá um sabor especial porque aprofunda o mistério. E religião é mistério. Professor, nós vamos aproveitar agora, eu queria interromper em função disso, porque nós vamos conhecer a opinião de um outro especialista, que é o historiador André Chivitarese. Ele é professor de História Antiga da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Normalmente, quando a gente pede uma prova concreta, nós esperamos um objeto palpável, não é? A cama, a casa, a roupa. Bom, isso não tem. Mas, do ponto de vista acadêmico, científico, nós trabalhamos com o que se estabeleceu como a múltipla confirmação. Isso é, quando autores diferentes, que nunca se viram, que nunca se leram, que nunca se encontraram, são capazes de afirmar frases, ditos, ideias exatamente iguais entre eles sobre Jesus. Então, vou dar um exemplo. Paulo, que é o autor mais antigo que nós temos em termos de produtor de cartas, não é? Ele é capaz de registrar, palavra por palavra, o que Jesus disse na última ceia pascal junto dos seus discípulos. Marcos, um evangelista que veio muito depois de Paulo, sem nunca ter lido Paulo, foi capaz de também falar exatamente as mesmas palavras que Jesus disse. Então, há uma argumentação bastante plausível para dizer que Jesus existiu. Muito embora a gente não conheça a sua casa, não conheça a sua cama, não conheça a sua roupa. E digo mais, hoje a história, a arqueologia já conseguem ver a sombra que Jesus projetou no seu andar. Ainda não chegamos nele, mas já conhecemos a sua sombra. E acho que a tendência, cada vez mais em que a pesquisa avançar, principalmente arqueológica, nós vamos chegar a Jesus. Mas aí, se acharmos, por exemplo, o túmulo de Jesus, como queria um cineasta europeu, acabou o fundamento do cristianismo. Claro. Quer dizer, evidência científica demais túmulo pode não... Se achasse o corpo. a ossada, digamos. Agora, uma das coisas curiosas, para nós, quando se fala de achar o corpo de Jesus e, portanto, negar o Cristo ressuscitado, é o James Cameron, né? É o James Cameron, canadense, né, que falava disso. Você imagine que, mesmo naquela época, as autoridades judaicas daquele tempo, que queriam se contrapor àquela percepção que Jesus houvera incutido em uma parcela daquela população, se a ressurreição, que é a principal forma de elevar a divindade daquela crença, o quanto que esse túmulo com o cadáver deve ter sido procurado. Ademais, romanos tinham um hábito absolutamente política de Estado.
aquele que fosse executado e que tivesse muitos seguidores, o corpo dele era colocado para apodrecer, para que não se pudesse fazer o culto ao sepulcro, ao lugar onde ele fosse sepultado. Mas no caso de Jesus, José de Arimateia não resgatou o corpo dele da cruz? Não que os romanos iam deixar. Eles não tinham uma polícia assim tão ineficiente, né, e que daria para Arimateia pegar, ainda mais numa cidade, né, como Jerusalém. Né, não dava para você ir fazendo as coisas e, né, escondendo. Não era assim, chega lá no o Estado romano. O Estado romano era um Estado. O Arimateia seria uma prova de que ali no Sinédrio havia uma infiltração cristã bastante significativa. Eu acho que cristã Nicodemos, no outro evangelho vai aparecer Nicodemos, né? Que eu acho foi que não há um único cristianismo quando ele nasce, assim como não há uma única forma de prática do judaísmo no século I. Se nós olhamos, por exemplo, quando Jesus está na sua atividade, quando Jesus está na sua pregação e na sua vida, se ele está lá, você tem pelo menos 4 grandes grupos judaicos naquele momento de natureza religiosa e política. Os saduceus, os fariseus, os essênios e os zelotes. Quer dizer, esses 4 grupos convivem. E eles não são unívocos, não são o mesmo grupo. É provável que houvesse simpatizantes da ideia de Jesus de Nazaré junto a outros grupos. Jesus era judeu, praticava o judaísmo. Isso, mas há uma hipótese que Jesus teria sido zelote. Então, ele poderia ter sido zelote, que era o inimigo de Roma. A outra que diz que ele foi essênio, por isso que ele foi batizado por João Batista, que João Batista também o seria. Ou que Jesus, ele partilhava de algumas das coisas dos saduceus. Uma das coisas boas, né, é que esse mistério, ele abre muitas interpretações. Não há, do ponto de vista científico, uma única vertente, nem na teologia. Mas saduceus não, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição. Mas quem disse que todos os judeus acreditavam na ressurreição? Né? Você diz, não, nem todos, é verdade. Né? Mas talvez há ideia, alguns argumentos, que se ele foi saduceu, que a ideia da ressurreição pode ser muito mais compatível com a percepção dos islâmicos sobre Jesus. Porque os islâmicos acreditam que Jesus foi um profeta importante, que ele não era o Cristo e que ele não ressurgiu na prática. Ele foi levado para os céus ainda vivo e outro morreu no lugar dele. Jesus, que os islâmicos chamam de Isa, ele não foi alguém que morreu. Ao contrário, em vida ainda, Deus, isto é, Alá, o levou para os céus. Então, essa múltipla possibilidade. Mas outros personagens bíblicos não considerados portadores da divindade também o foram. Sim, Elias, Enoque. Sim, você tem outros, porque essa ideia de ser arrebatado, de ser levado, ela é muito comum nas religiões do passado. Bom, gente, eu preciso fazer agora o nosso primeiro intervalo. Canal Livre, hoje dedicado ao Jesus Histórico, volta já em um instantinho, não saia daí. Voltamos com o Canal Livre, que esta noite debate a história de Jesus com o filósofo Mário Sérgio Cortella. Para Pedro Paulo Funari, que é professor de História e Arqueologia da Unicamp, mais vestígios da vida na Galileia, na época de Jesus, ainda serão descobertos nas próximas décadas. Vamos ver o que ele diz. A arqueologia é muito importante porque ela nos fornece o contexto no qual Jesus viveu. Nós temos muitas informações que provêm de escavações na Terra Santa, na Palestina. Elas se referem tanto às maneiras como as pessoas viviam, as suas casas, como que viviam as autoridades, como vivia o povo comum. Na Palestina, a vida era ao mesmo tempo muito simples, porque a população local dos seguidores de Jesus eram pessoas analfabetas que viviam no campo, viviam de atividades muito simples como a pescaria, que eram os primeiros seguidores de Jesus, camponeses, mas ao mesmo tempo era uma sociedade muito complexa, porque havia cidades inclusive com uma população estrangeira que falava outra língua, que era o grego. Havia tropas romanas que vinham soldados de pontos muito distantes do império. Portanto, Jesus conviveu, embora os seus seguidores e seu círculo mais íntimo fossem de pessoas muito humildes, ele conviveu com pessoas de diferentes origens étnicas, de uma região muito grande do Mediterrâneo Antigo. Nós descobrimos há um tempo atrás um barco na Palestina que é muito parecido com o que teria sido o barco dos pescadores que seguiam Jesus, como Pedro, e que Jesus mesmo utilizou. Encontramos também vestígios de casas da Palestina, da época de Jesus, que não usavam telhas, e que explica, por exemplo, uma passagem
do Evangelho que fala que um paralítico passou pelo telhado, quer dizer, na verdade não eram telhas, era um teto de palha que podia ser facilmente retirado. Então, com certeza, novas informações virão nas próximas décadas. Agora, para quem crê, para quem acredita em Jesus, no Cristo, essas descobertas que se anunciam não podem acabar fazendo com que Jesus fique menor do que Cristo, evidentemente, no futuro? Acho que não, por uma razão, Panunzio. Os evangelhos, eles são textos de reverência, não são textos históricos. Em nenhum momento se pode supor que aquela descrição que ali aparece, ela tem um componente de natureza científica, de comprovação. Tá? Aliás, de uma certa maneira, é preciso entender que aquelas histórias, elas são improváveis, mas não impossíveis. O senhor está se referindo, inclusive, aos milagres, por exemplo? Não, as histórias em geral. Quer dizer, quando eu digo que é impossível, eu estou dizendo isso nunca existiu. Quando eu digo que é improvável, eu estou dizendo que não pode ser provado. Não pode ser provado desde agora. Pode ser que se encontre em situações, né, dessa natureza. Agora, o que está por trás, que é uma força muito grande, é a força da fé. Volto à ideia. A Bíblia, ela não é uma narrativa, ela tem narrativas. Há coisas na Bíblia que elas coincidem com os tempos, com os modos, com os costumes, e outras que são de natureza eminentemente religiosa, que estão marcadas pela perspectiva exclusiva da fé. Algumas pessoas acreditam que o texto bíblico ele é literal, isto é, ele é mesmo aquilo que aconteceu. Mas isso não é consenso dentro das várias formas de cristianismo, professor, nem hoje, nem na história. Professor, do ponto de vista dos evangelhos, se pegar o primeiro evangelho, que foi aquele escrito mais próximo do evento, quer dizer, Marcos escreveu 40 anos depois, né, mais ou menos ali na época da Revolução, da tentativa de Revolução, que foi em 66. Não é? Então, sob aquela influência. Mas ele conviveu com muita gente que viu Jesus, que pode ter testemunhado. É possível, e os outros evangelistas beberam muito na fonte de Marcos. É possível entender o evangelho de Marcos como aquele de maior credibilidade do ponto de vista historiográfico? É provável que ele contenha a influência mais forte, inclusive porque tanto o Evangelho de Lucas quanto o de Mateus, eles têm sim o Evangelho de Marcos como referência. Digamos que fosse a primeira reportagem que recolheu as narrativas da época. Isso mesmo, né? E aí ele influencia o que virá na sequência. Aliás, é o texto mais jornalístico. Claro, mais jornalístico, é mais do dia, de jornal mesmo, de dia. Né? E o Evangelho de João, ele já está mais voltado para o campo místico naquilo que o Teles antes levantava em relação a mostrar que Jesus era Cristo e não só a mera trajetória. Tanto que você não tem a história do nascimento de Jesus narrada nos 4 evangelhos. Só um deles, que é Mateus, vai falar da visita de magos e assim por diante. O que é certo é que esses evangelhos, eles contam uma história do ponto de vista da fé, que para quem nela cria, era de fato, ainda é, a resposta da realidade. Há inclusive uma discussão sobre quem são de fato os autores dos evangelhos. Pode ser, inclusive, que, embora seja o Evangelho segundo Marcos, que seja uma homenagem ao apóstolo Marcos e uma comunidade resolveu batizar com esse nome. Há dúvida, né, hoje quase certa, que o João do Evangelho não é o mesmo do Apocalipse e não seria o mesmo discípulo amado. Quer dizer, existe uma série de situações... Ele se auto-intitula discípulo muito amado. Eu sei, mas não se supõe que necessariamente ele seja o mesmo. Podem ser 3 pessoas diversas e, eventualmente, o autor de um evangelho não necessariamente é uma pessoa. Ele pode ser um coletivo, uma comunidade que o faz. Não há essa certeza. Não há documentação que traga isso dizendo, não, este Marcos é o apóstolo Marcos que conviveu com Jesus e escreveu desse modo. A fé de muita gente acredita nisso. Mas se nós olharmos fora do exclusivo campo da fé, não há essa prova. Professor, que importância, na verdade, existe essa busca de detalhes, de fragmentos da vida de Jesus ou dos apóstolos, quando, na realidade, toda a estrutura da religação do homem com Deus está fundada
nos ensinamentos morais que o Evangelho trouxe e que pouco importa de que maneira chegaram. Assim como ninguém está discutindo se Sócrates falou de uma maneira ou de outra, se ele se suicidou obrigado ou se ele foi ao suicídio por vontade própria, ou Aristóteles ou Platão. Você até mencionou uma personagem curiosa que é Sócrates. Então, porque, inclusive, né, durante um tempo se duvidou da existência de Sócrates, tal como se duvidou da existência de Jesus. Alguns imaginavam que Sócrates ele era apenas uma personagem, entre aspas, inventado por Platão. E ele é um conjunto de regras morais. Alguns, inclusive, aproximam ideias morais de Sócrates de ideias de Jesus de Nazaré. Mais tarde você tem essa junção. Agora, tem uma coisa que você levantou, Teles, que é muito importante nisso. Você fala, o que interessa a quem crê, tanto faz. Para quem tem uma crença em Jesus Cristo e não está preocupado com a identidade, com a filiação direta humana, que não está exclusivamente marcado pelo lugar... Que não altera em nada. Isso é absolutamente indiferente. Tanto o senhor acha que altera? Não, não altera. A fé não altera. Inclusive é irrelevante até se houve ou não o personagem de Jesus. Claro. Esta ideia de que Jesus ela existiu, né, como pessoa, que Jesus existiu como pessoa, ela sempre incomodou mais os não cristãos do que, de fato, os cristãos. Aos cristãos, por estar apoiado na fé, isso era uma questão de menos importância. Agora, nos últimos 200 anos, em função, como eu dizia antes, do avanço da arqueologia, das ferramentas de comparação de texto, do crescimento da linguística, do domínio, inclusive do aramaico, que era o idioma falado na Palestina e que não é falado por mais ninguém. Então você precisava de outro tipo de método para se aproximar. Também a teologia cristã se debruçou sobre isso, não para dizer assim, não, Jesus está aqui, ele existiu mesmo, mas as teologias cristãs para evidenciar que há uma conexão entre o Jesus, pessoa, e o Jesus Cristo, para ressaltar a importância da fé. Mas a preocupação entre cristãos, ela não se dará. Professor, é claro que a historiografia vai continuar, essa busca do Jesus histórico, essa é a vocação dela, é a razão de ser dela. Mas ainda